Todos nós já vimos imagens do Sistema Solar em livros didáticos. O Sol, um pouco maior que Júpiter. Mas esta não é a representação correta da balança. O Sol é tão massivo que você poderia caber cerca de 1000 Júpiteres dentro. Por mais impressionante que seja, nosso Sol não é a maior estrela do universo ou mesmo da nossa galáxia. Esse título vai para o Y-Scuti. Comparada a ele, nossa estrela é como uma pedrinha. Mas há mais. Os cientistas tropeçaram em algo ainda mais incompreensível, uma antiga e enigmática estrela com um buraco negro dentro. É um mistério astronômico que confunde cientistas e pode potencialmente explicar como o universo veio a ser o que é hoje. Mas como é possível existir um buraco negro dentro de uma estrela? Por que essas estrelas eram tão gigantescas? E o que aconteceria se uma estrela de buraco negro entrasse no sistema solar? As estrelas são como ferreiros cósmicos. Em seus núcleos ígneos, eles forjam a maioria dos elementos que observamos no universo. Mas as estrelas que poderiam ter existido no início do universo eram algo diferente. Em vez de núcleos estelares convencionais, eles abrigavam buracos negros, permitindo-lhes crescer até tamanhos inimagináveis e além. Estrelas comuns surgem de nuvens de gás e poeira, à medida que a gravidade torna as regiões mais densas do colapso da nuvem. A massa de material resultante aquece e cria uma protoestrela, um estágio inicial na evolução de uma estrela. Eventualmente, o núcleo quente recém-formado acumula matéria suficiente do disco de gás circundante, tornando-se uma estrela da sequência principal que passa a produzir energia através da fusão nuclear. O nosso Sol levou cerca de 50 milhões de anos para atingir esta fase. A maioria das estrelas passará a maior parte de sua vida como estrelas da sequência principal. Mas, eventualmente, todas elas se tornarão anãs brancas se a sua massa não for grande o suficiente, ou virarão supernovas. Depois que uma estrela explode, ela pode acabar como um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, e o caminho preciso depende de quão grande era. Quando nosso Sol ficar sem hidrogênio dentro de cerca de 5.000 milhões de anos, transformar-se-á numa gigante vermelha, expandindo 200 vezes de tamanho antes de finalmente se livrar de suas camadas externas e se transformar numa anã branca, um objeto celeste que é cerca de 200.000 vezes mais denso que a Terra, mas aproximadamente do mesmo tamanho. Esta esfera densa esfriará lentamente até cerca de 18 milhões de graus Fahrenheit, 10 milhões de graus Celsius, e em cerca de 10 bilhões de anos, a anã branca do Sol irá cristalizar. O processo é um pouco semelhante ao modo como a água se transforma em gelo, embora o material seja diferente. No caso do Sol será a solidificação do carbono e do oxigênio. E estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol terão um destino diferente. Eles são grandes o suficiente para que seus núcleos entrem em colapso após uma supernova, mas não têm massa necessária para se tornarem buracos negros. Então, onde isso os deixa? Nas profundezas destas estrelas, a extrema pressão comprime cada próton e elétron com tanta força, que se fundem para formar nêutrons. Os nêutrons não podem mais ser comprimidos, então contrariam a pressão gravitacional e a estrela encontra um novo equilíbrio. As estrelas de nêutrons são os objetos mais densos do universo, além dos buracos negros. Elas podem ter o tamanho de uma pequena cidade, de aproximadamente 20 km, mas ainda assim ter uma massa equivalente à do Sol. Na Terra, o material de uma estrela de nêutrons do tamanho de um cubo de açúcar pesaria até 1 bilhão de toneladas, quase tão pesado quanto uma montanha. Mas como as estrelas se transformam em buracos negros? Enquanto a estrela ainda está ativa, as duas forças predominantes trabalham uma contra a outra, a fusão nuclear e a intensa gravidade criada pela própria massa da estrela, tentando esmagá-la. Quando não houver mais combustível para alimentar a fusão nuclear, não haverá mais força para combater a gravidade, e a estrela entra em colapso sobre si mesma, assim como a demolição controlada de um prédio de concreto. Einstein acreditava que qualquer coisa poderia se tornar um buraco negro se tivesse massa suficiente e fosse comprimida dentro de um determinado raio. Os buracos negros continuam a crescer ao longo da sua vida, devorando qualquer material que chegue muito perto. Quando isso acontece, a região onde a atração gravitacional se torna tão forte que nada consegue escapar aumenta, e o buraco negro consome ainda mais material próximo. É um pouco como o afundamento do solo devido ao colapso de estruturas subterrâneas. Embora com buracos negros, é um sumidouro gravitacional,
acelerando gradualmente à medida que seu horizonte de eventos cresce. Normalmente, os buracos negros têm um limite na velocidade com que podem se expandir. Isso acontece por causa de algo chamado limite de luminosidade de Eddington. Basicamente, é o ponto em que um buraco negro não consegue absorver material mais rápido do que já faz. Se você estivesse enchendo um pneu de carro com ar e ele tivesse pequenos furos, o aumento da pressão dentro faria com que parte do excesso de ar escapasse. No espaço, algo semelhante acontece com os buracos negros em rotação. À medida que a matéria espirala em direção a um buraco negro, ela se move cada vez mais rápido. Por conta disso, cerca de 42% dessa matéria pode ser convertida em energia. E esta radiação é tão poderosa que pode afastar parte do material que chega, assim como um pneu de carro empurra o ar para longe. Este processo é tão eficiente que a radiação emitida ultrapassa a produção de energia da fusão nuclear em estrelas. Imagine um futuro onde encontraremos uma maneira de aproveitar esta energia e usá-la para nossas necessidades. Mesmo os buracos negros supermassivos, com uma grande área de superfície que atrai matéria, têm este limite. Eles estão no centro de quase todas as galáxias, e algumas dessas galáxias supermassivas. Descobriu-se recentemente que os buracos negros são muito maiores do que pensávamos. Esse é um dos maiores mistérios da astronomia. A acumulação gradual de matéria ao longo da idade do universo não consegue explicar o seu tamanho enorme. Mas há algo que pode desvendar o mistério. Estrelas ou quase estrelas de buracos negros devem ter sido os maiores corpos celestes de todos os tempos existentes, superando até mesmo os buracos negros mais gigantescos que descobrimos até agora. Hoje, as condições do universo não permitem a formação de estrelas de buracos negros, mas no início dos tempos, o espaço estava repleto de enormes nuvens de gás. Dentro destas regiões densas do espaço, o material entrou em colapso sobre si mesmo sob a sua própria gravidade, e porque havia muito mais, acumulou-se, dando origem a estrelas bebês de magnitude extraordinária. Embora haja uma ideia de que eles possam ter se originado de halos de matéria escura, invisíveis regiões esféricas de matéria escura de até 100 milhões de massas solares, onde milhares de estrelas supermassivas poderiam se formar. Normalmente, grandes estrelas se transformariam em supernovas e deixariam para trás enormes buracos negros. Mas esses gigantes celestiais não eram apenas grandes, eram tão grandes que seu tamanho permitia que absorvessem a força explosiva que, de outra forma, dispararia as camadas externas da estrela no espaço. Em vez disso, estas estrelas antigas apenas experimentaram implosões, que transformaram os seus núcleos em pequenos buracos negros, mantendo as camadas externas intactas. Se você pudesse de alguma forma observar esse fenômeno de perto, você nem sequer observaria quaisquer mudanças com a estrela. Agora que existe um buraco negro bebê dentro de uma quase-estrela, ele começa a comê-la a partir do dentro. Neste ponto, o buraco negro é minúsculo, mas está girando, e isso cria um disco de material quente circulando quase à velocidade da luz. Além disso, não há mais um limite para a rapidez com que ela pode devorar gás, pois a estrela a pressão o envia direto para o buraco negro. A fricção dentro do disco de acreção torna-se cada vez mais quente, emitindo toneladas de radiação, e fazendo a estrela hospedeira brilhar como uma pequena galáxia. As quase-estrelas, se existissem, cresceriam mais rápido do que qualquer buraco negro que já observamos. Eventualmente, dentro de milhões de anos, alguns deles venceriam as maiores estrelas e estrelas negras de tamanho que conhecemos, como Stephenson 2.18, o Y Scuti-Ton 618. Quão grande é isso? Desde milhares de vezes maior que o Sol, até potencialmente igualar o diâmetro do nosso sistema solar e além. Mas esse tamanho e massa gigantescos também causam problemas. Quanto maiores se tornam as quase-estrelas, menor é sua vida útil. Nosso Sol existe há mais de 4 bilhões de anos, com aproximadamente 6 bilhões de anos deixados em sua vida. Embora as estrelas dos buracos negros tenham durado apenas alguns milhões de anos antes de explodirem espetacularmente com um poder sem precedentes, liberando um monstruoso buraco negro sempre faminto, pronto para atravessar o espaço em busca de mais material para devorar. Mas e se uma estrela como esta vagasse pela nossa pacífica vizinhança celestial? Assim que uma quase-estrela entrasse no sistema solar, a sua influência gravitacional perturbaria as órbitas estabelecidas de planetas e corpos celestes.
O sistema planetário, outrora ordenado, estaria num caos total, com a Terra experimentar uma forte chuva de asteroides. Os efeitos começariam antes que a quase-estrela entrasse completamente em nosso sistema solar. À medida que a estrela gigantesca engole os planetas exteriores e outros corpos celestes, o nosso planeta já experimenta um aumento na temperatura e na luminosidade, tornando a superfície inóspita, até que finalmente consumiria a Terra também, embora a vida aqui já tivesse desaparecido há muito tempo até então. Os buracos negros centrais dentro das quase-estrelas poderiam ter servido como sementes para a formação de buracos negros supermassivos que estão hoje nos centros das galáxias. E eles podem até ter desempenhado um papel maior. Os processos dinâmicos associados às quase-estrelas, como o colapso do centro do buraco negro e interação com a matéria circundante, poderiam ser fontes potentes de ondas gravitacionais, que, por sua vez, podem ter desempenhado um papel na formação de estruturas galácticas e a distribuição de estrelas dentro das galáxias. Mas não apenas isso, as quase-estrelas podem ter implicações para a astrobiologia. A intensa radiação desses objetos pode ter afetado a habitabilidade dos planetas nas suas proximidades, potencialmente moldando as condições de vida de maneiras inesperadas. Dito isto, no contexto da evolução cósmica, as quase-estrelas podem ter definido o futuro, moldando o universo primitivo de maneiras impensáveis. Mas aqui está outro pensamento alucinante para você. Embora provavelmente não existam quase-estrelas no nosso universo hoje, pequenos buracos negros, aproximadamente a massa de um asteroide do início dos tempos, ainda podem estar aqui. Os físicos teóricos especulam que, se tais buracos negros fossem abundantes, poderiam estar à deriva ao redor do espaço, às vezes acabando presos em nuvens de gás. Lá, à medida que novas estrelas nascessem, os buracos negros primordiais acabariam por encontrar o seu caminho nos núcleos das estrelas. Mesmo os buracos negros com a massa de Plutão cresceriam enormemente em apenas algumas centenas de milhões de anos, um período de tempo relativamente curto na evolução de uma estrela. Portanto, até mesmo nosso Sol poderia ter um, como sugeriu certa vez o falecido grande Stephen Hawking. Se escondesse um buraco negro tão massivo quanto Mercúrio, nem perceberíamos. Embora seja muito improvável. Mas há um método que os cientistas acham que pode ajudar a identificar esses recipientes cósmicos para buracos negros primordiais. Por um lado, as chamadas estrelas Hawking seriam muito mais duradouras. E para se refrescar, as estrelas Hawking se expandem para gigantes vermelhas, algo que o nosso Sol fará enquanto envelhece. Mas os gigantes vermelhos com um pequeno buraco negro no seu interior seriam um pouco mais frios do que normalmente são. Os pesquisadores já detectaram cerca de 500 estrelas gigantes vermelhas anormalmente frias. Para descobrir se essas estrelas escondem buracos negros primordiais, os cientistas planejam observar as vibrações únicas das estrelas enquanto pulsam, o que pode significar que elas realmente não são comuns gigantes vermelhos. E aqui está outro pensamento alucinante para você. Alguns acreditam que o misterioso a matéria escura que prevalece no universo é na verdade um enxame de incontáveis buracos negros primordiais. E embora seja extremamente improvável que um buraco negro como esse acabe sendo capturado por uma estrela, se houver um número imensurável deles, pelo menos alguns o fariam. Teremos que esperar até que os cientistas descubram isso para nós. Mas, por enquanto, é todo o tempo que temos. Fique ligado aqui para mais mistérios cósmicos emocionantes e descobertas fascinantes. Deixe-nos saber o que você pensa sobre as quase-estrelas enigmáticas nos comentários abaixo. Lemos todos eles e obrigado por assistir.